Eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Porque julho é o mês da mulher negra, latino-americana e caribenha. Vamos descobrir juntos com Carla Niland e suas convidadas, Eliane Menezes Costa e Jurema Gomes da Silva. Um papo que rolou agora, dia 8 de julho, no canal Programa Saúde da Mulher, dentro da rádio web Papareia. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa Queridas, noite. pela. Boa noite, Carla. Boa noite a quem está nos assistindo. Toda a comunidade Papareia aí, boa noite, gente. Jurema, querida, boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite, Eliane. Todo mundo que está nos assistindo, boa noite. E que tenhamos um bate-papo bem agradável, proveitoso. Enfim, vamos. Já começamos com um som, né? Lindo. De um grupo chamado Goiaba de Casa, é um grupo do Sul, né? E chama Crendice, da Paola Kirst. Ela que canta, acho que começamos bem para falar das mulheres. Eu vou trocar depois o banner aqui, Comunidade Papareia, bora lá, vamos conversar sobre essa questão de julho, né, da mulher, um momento de reflexão sobre a mulher negra e também sobre a Teresa de Brickell, né, que eu acho que é uma figura muito importante lá de 1700, a gente pode falar um pouquinho da rainha, né, e também do Vasco, né, Jurema? Mas com bastante cuidado, porque nós sabemos que o Vasco, de vez em quando, nos dá assim, um susto. Mas, de qualquer maneira, exatamente. Mas o Vasco sempre permite que os outros times ganhem, cresçam jogando com ele. Então, eu assim, quero dar uma boa noite aqui para o João, lá de Araraquara, uma pessoa queridíssima, o Lauro, que está na escuta, voltar às aulas agora. A Eva, boa noite, né? A Carla, que chegou agora, chegou na hora, Carla. E, bom, vamos começar aqui primeiro, assim, uma das coisas importantes, né, e que o Lauro sempre comenta e comentou e marca, né, que é a questão do Vasco ser um dos times, ou o time que primeiro recebeu como jogadores uma pessoa negra. Eu acho que é uma coisa muito importante, Jurema. Tu tem toda a história aí contigo. Outro dia tu me dissesse assim: não tenho muito o que falar, a não ser da minha experiência. Bom, já é a experiência. E depois a gente vai para Eliane, né, que a gente vai conversar sobre essa questão das mulheres, né, uma homenagem, fizesse uma postagem muito bonita, né, muito reflexiva, provocativa. Então, quero entender um pouquinho essa história, Jurema. Eu não sei exatamente o ano, mas o Vasco admitiu jogadores negros. E por conta disso, os grandes times daqui do Rio não aceitaram. E o Vasco ficou firme na sua posição e por isso ele foi retirado do grupo dos 4. E o Fluminense, por exemplo, ele tinha jogadores negros, mas que eram pintados de branco para que não os vissem como pessoas negras. Claro que eles eram pintados. Então, realmente, o Vasco tem essa primazia de ter colocado no seu time jogadores negros, né? Eu não sei se eu sou o Vasco por isso, mas talvez também seja, né? E isso é uma coisa que os times têm que reverenciar, e todos os jogadores, né? Até porque nós estamos numa época em que os jogadores estão sendo, assim, discriminados,
né, sofrendo muita perseguição. Então, o Vasco é um exemplo a ser seguido, a história do Vasco precisa ser conhecida para que os outros times também apoiem, né? Quando qualquer jogador estiver sendo vítima de discriminação, de racismo, os times têm que ir em ajuda a apoiar esse jogador. É verdade, tem acontecido bastante, né? Em vários lugares. Exatamente. O Vasco é admirável, né, nesse sentido. Ou, como tu diz, não perde, deixa os outros ganhar. Isso aqui é elegância. E para vocês todos, né? Eu sempre digo isso quando eu saio do táxi, alguma coisa, que a paz esteja com o Vasco. E quando as pessoas vão embora, eu digo, Vasco com Deus. Tá ótimo. Eliane, me conta um pouco o que significa essa questão do mês de julho ser considerado o mês da mulher negra, né, latino-americana, né? Como é que começa isso? Porque tem várias datas aí muito significativas, né? Do dia 3 de julho, dia 25 de julho. Boa noite, novamente. Eu só gostaria de fazer um adendo, assim, né, para a dona Jurema, que eu estou com ciúme desse calor maravilhoso, né? Eu estou aqui cheia de frio. Isso que eu sou uma papareia conterrânea, mas ela está arrasando nesse modelito. Eu já estou até sentindo aquele calor da onde ela está, porque está uma delícia. Aqui está fazendo frio, aqui está frio. É que eu estou com tudo fechado, janela fechada, tudo fechado. Aqui está frio. De manga comprida. O que é frio aí, Jurema? 16 graus, 18 graus, 20 graus? Eu fiquei pensando nisso, né? Eu não sou uma referência. Eu não sou uma referência. Isso faz parte. Eu também me sinto lisonjeada pelo convite de fazer essa grande parceria e ter essa troca maravilhosa com a dona Jurema, que tem, com certeza, muito para nos passar, muitas experiências para trazer ainda nessa noite. E falando sobre o mês da mulher negra, eu vou contar um segredo para vocês. Quem gosta de dizer sempre que é o mês sou eu. Vou instituir que é o mês da mulher negra, porque o mês de julho por si só, né, nós temos que ter um período para nos representar. Tem o novembro, que é transversal, mas devido a tantas pautas que nós, mulheres negras, né, podemos tratar, e até porque o dia 25 de julho por si só não dá conta de tantas coisas, de tantas necessidades que nós temos de conversar, de refletir, de homenagear. Então, foi algo assim que nós definimos dentro dos... que o mês de julho, então, Voltou meu sinal, eu já ia fugir atrás do sinal. Voltou. Bom, onde nós começamos essa história? Os relatos contam que, em 1992, houve um encontro na República Dominicana, eu sei que foi na América Central. E, então, nesse encontro, que foi um seminário internacional de mulheres negras, entre várias pautas, né, que surgiram, e que se fazia necessário compreender que só as políticas públicas, elas não eram suficientes para dar conta, né, de tantas necessidades, de tantas questões que acabam perpassando a nossa realidade. Era necessário se fazer um dia para se comemorar, para se refletir, enfim, para dar esse destaque à mulher negra, para enfatizar a importância da mulher negra na sociedade,
a questão do matriarcado, os nossos índices altíssimos de todas as doenças, né? Os índices de pobreza, enfim. Era necessário se ter um marco, né, para cuidar dessa história. Então, nesse seminário internacional, ficou definido 25 de julho. Bom, quem foi Teresa de Benguela? Teresa de Benguela foi uma angolana que veio para o Brasil ainda criança, veio escravizada, e aqui no Brasil ela fundou um quilombo no Mato Grosso, junto com Ganga Zunga, que era o seu companheiro. E a Claudenir ali comentando sobre o futebol. E aí, então, ela foi a primeira mulher a liderar um quilombo. E esse quilombo foi de extrema importância para toda a América Latina. Ele reunia e brigava pela igualdade de pessoas pretas e indígenas. Desenvolveu economia própria, desenvolveu uma série de questões que seguiram como exemplo, né, e por ser tão independente, foram de suma importância para a identidade local da época. E é isso que os nossos relatos, assim, de Teresa. Ela foi, com certeza, uma grande líder, e dentro da sua liderança, ela conseguiu trazer uma identidade que, passado todos esses anos, tem sido uma referência para todas nós, mulheres negras. Aí agora, brincadeira, que eu já ia me esquecendo. Como surgiu o Júlio das Pretas? O Júlio das Pretas surgiu na Bahia, em 2013. O som não tá bom, Helena. O som não tá bom. Meu microfone não tá bom? E agora melhorou? Tá dando ruído, não tá dando para entender bem. Estranho, Não, mas não tá com... não tá bem. Tá melhor agora? Acho que melhorou um pouquinho. Deixa eu ver. Aproximei um pouquinho mais agora. Eu acho que o ruído é porque eu moro em apartamento e tá com barulho dos vizinhos aqui. Não, bom, vou ter que fazer um bom. estudo próxima vez. E então o Júlio das Pretas, ele surge na Bahia, por essa necessidade de se trabalhar nas escolas, de ter um mês inteiro de reflexões, tá? Que é o que eu comentei ali no início, ainda fiz uma brincadeira dizendo que era algo que eu tinha escolhido, mas não é uma escolha nossa. Isso vem uma escolha de vários movimentos e que foi, então, instituído na Bahia em 2013, tá? E tem dado super certo. É uma forma de se refletir, monitorar, fiscalizar, pensar e também, né, trazer para a população em geral a necessidade de compreender as especificidades de nós, mulheres pretas. Tá? O som está muito ruim. Está muito ruim ainda? Não, o teu áudio tá bom, Eliane. Eu acho que é o da Jurema que tá com bom? problema. Sou eu? É o da Jurema, então o teu tá. áudio, que eu acabei de escutar aqui na rádio. É o seu áudio. Porque pode dizer se o áudio tá bom? Tá conseguindo? Tá bom? Mas para mim tá bem. Eu desliguei meu microfone e continuou ruim. Bom, segue. Tá bom, aqui eu tô conseguindo escutar. Segue que depois a gente porque volta foi como eu comentei. Política pública existiu. Tá. Talvez quando a dona Jurema falar, ela tem que fechar o áudio dela para melhorar alguma coisinha. Políticas públicas já existiam, inclusive em 2013, já fazia-se 4 anos que havia sido instituída a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra, mas ainda era necessário que a academia, os espaços de formação
em geral, os movimentos Agora tá. de forma... Eliane, tu tá travando, isso sim. A internet já mineira, a internet de Rio Grande caiu meu não é sinal das aqui. Os movimentos de forma mais ampla. Eliane, ela caiu. Me diz uma coisa, Jurema, tu tá escutando agora bem? Estou escutando. O microfone ficou silenciado para ver se realmente ela voltou. Então, vai continuar. Deixa eu desligar. Eu já concluí essa primeira parte. Agora eu vou repassar aqui para a Carla. Não sei se vocês teriam mais alguma coisa. Eu tenho uma questão aqui que é importante, porque tu trouxesse, assim, na mini bio que eu pedi, além de tu ser uma profissional, digamos, uma promotora de saúde da população negra, né? Foi formada pela URGS, tu é auxiliar de enfermagem, né? Mas, principalmente, tu é presidente da UNegro de Rio Grande, né? E trouxesse também que tua formação como mulher negra de família firmada na matriz africana, né, que foi iniciada com 5 anos de idade, e aí tu fala que o terreiro foi teu espaço político. Se tu pudesse falar um pouco sobre isso, mas antes disso eu quero colocar aqui o que o Cledenir trouxe, principalmente para que a Jurema possa conversar depois um pouco com o Cledenir aqui, que o Cledenir, ele é um guardião das sementes crioulas, é uma pessoa fantástica, assim. O futebol nasceu aqui em Rio Grande com o predomínio das elites brancas. No interior, entre Mostardas e Rio Grande, o negro jogava no clube, mas não participava do baile ou ficava noutra metade do salão. Para depois a gente possa conversar sobre isso. Eliane, que tu queria continuar, pode falar, porque eu fiquei impressionada, assim, o que é esse espaço político pedagógico aí que o terreiro trouxe? Então, o que hoje é considerado política pública, para nós fazia parte da nossa vivência, nossas brincadeiras, as nossas atividades desenvolvidas dentro do terreiro, quando os mais velhos nos sentavam e contavam um pouquinho, né, do que ainda tinham conhecimento da sua história, porque a maioria também foi separada de suas famílias. Dentro desse espaço, também se deixava disponível para que a própria comunidade pudesse fazer treinos de grupos de dança. Haviam também, muitas vezes, como forma de ter outras formas de recurso, festinhas, casamentos, aniversários, sem falar a própria questão da cultura de matriz africana, que, como vocês sabem, nós mantemos ainda as rezas em Yorubá e temos ainda a vivência que é passada através da oralidade sobre os orixás. Então, dentro desse espaço, que também é um espaço de resistência, nós desenvolvimos essas atividades, desenvolvíamos dança, fazíamos brincadeiras que hoje em dia não são mais vistas dentro da nossa cultura, que também foi apropriada aqui para o Rio Grande do Sul, né? Mas foi um espaço muito gostoso de se trabalhar e que fortaleceu, com certeza, o sujeito que se construiu na minha identidade. A exemplo disso, eu tenho lembranças de 82, 84, porque eu nasci em 76,
E, inclusive, hoje, eu estou fazendo 42 anos de iniciada na matriz africana. Eu fui iniciada com 5 anos. Nós, além dessas atividades que nós desenvolvíamos, nós conseguimos ainda reunir pessoas que não faziam parte da nossa cultura de matriz africana, mas nós tínhamos o respeito, que hoje então se chama de tolerância religiosa, por todas as outras pessoas e religiões que participavam, ou que nos visitavam. Nós, com certeza, dentro dessa minha construção, já existiam pessoas que eram gays, lésbicas, existia desde pessoas em situação de rua até autoridades locais, mas nós fomos criados e nós fomos, então, dentro dessa nossa cultura, nós fomos criados no fortalecimento da igualdade de direitos e do respeito mútuo, que é algo que agora, que depois de muitos e muitos anos, né, foi então sendo instituído em formato de política pública, que é a equidade, que é a igualdade, que são os princípios que regem as nossas políticas públicas. Por isso, então, que eu falo que o terreiro foi um grande espaço de resistência e também de projetos político-pedagógicos. Eu vi ali que tem tu fundaste a Rede Afro Saúde e o Coletivo Janaínas, né? O Coletivo Janaínas, eu imagino que seja algo muito ligado à mulher. E aí eu queria entender um pouco o que é, para depois a gente poder ir para Jurema, né? E conversar mais um pouco sobre esse lugar da mulher negra na sociedade atual. Eu, antes de comentar sobre o Coletivo Janaínas, eu vou trazer uma foto aqui, tá? Essa foto aqui eu fiz ainda quando criança. E eu sempre costumo ter essa foto do meu álbum de recordações, que eu até retirei, porque nas minhas lembranças, eu sempre dizia, quando eu crescer, se eu tiver oportunidade, quando nós olhávamos televisão, aqui eu e minha irmã também, dentro do quarto de santo, eu sempre dizia assim, quando eu crescer, se eu puder estar naquele espaço, eu quero fazer a diferença. E assim que eu me firmei, porque também nós temos toda uma outra questão, né? Quando nós começamos, então, a sair daquele nosso espaço, que é dentro do terreiro, que a violência causada pelo racismo, então, acaba nos questionando a respeito da nossa identidade, hoje em dia não é tão comum, mas na década de 80, pelo menos aqui em Rio Grande, se tu dissesse que era batuqueira, era mesmo que te jogar na fogueira. Nós tínhamos que dizer que nós éramos espíritas, porque na época ainda tinha essa questão ainda de Chico Xavier em alta, né? Espíritas, umbandistas, não tinha que ser uma coisa bem relax, e mesmo assim na escola nós éramos extremamente questionados e muitas vezes perseguidos. Então, nossa família teve esse momento, mas nós nunca omitimos a nossa religião, até porque a minha avó era muito conhecida onde ela morava, na Vila Militar, e era extremamente respeitada, mas nós víamos muitas situações e às vezes escutávamos algumas coisas, mas nós sempre respondemos à altura. Isso também faz parte, assim, da nossa essência. Não deixar passar. Se tem que resolver alguma coisa, resolve agora. Bom, agora falando um pouquinho do Coletivo Janaína e da Rede Afro, como é que surgiu? Teve um período em que eu trabalhei na gestão em saúde, e então percebi que as políticas públicas já existiam e havia necessidade de serem efetivadas. Vamos trazer um exemplo agora, com base que foi falado pela dona Jurema. O racismo no futebol. Ele poderia ser amplamente tratado no curso de Direito,
poderia ser amplamente tratado dentro da academia nos cursos de educação física, ele poderia ser amplamente tratado em outras áreas, e não só especificamente em cursos acadêmicos que envolvem cultura, sociologia, né, letras, que são os que acabam sempre nesse viés. Mas poderia ser discutido de forma mais ampla e também com um cuidado e uma atenção maior a respeito disso. Aí, então, o que eu percebi, assim, estar na gestão, a pessoa segue um plano, né, um plano de trabalho, tem toda uma questão, mas depois, quando acontece geralmente a troca de gestão, né, quando entra um novo governo, pode ser que aquele plano de trabalho, ele não tenha seguimento. E nós precisamos dar continuidade às ações desenvolvidas. Então, pensei, como pode ser feito? Só fundando um movimento próprio, que então possa fiscalizar, que possa cobrar, mas também que tenha esse cuidado de dar continuidade, né? Haja quem houver, mas o movimento, ele não para, ele segue independente. Então, surge a Rede Afro Saúde. Nesses cuidados, né, a Rede Afro Saúde, ela entra bem num período, por isso como é importante, né, a participação social numa conferência, e nessa conferência, então, que era a Conferência Municipal de Saúde, foi feita uma pré-conferência, que até então foi uma iniciativa nossa, né, porque não havia uma pré-conferência específica para a saúde da população negra, então fizemos lá no Retrato Falado no BGV. E aí, dali daquele grupo, então, foi encaminhados alguns nomes, aquela coisa toda. E ficou aquele desejo de se ter uma representação dentro do Conselho de Saúde. Aí, então, através desse desejo de manter a continuidade dentro do Conselho, foi, então, organizada a Rede Afro Saúde, que, paralelo a isso, a Rede Afro Saúde, então, atendia a comunidade de forma geral, mas vislumbrando as necessidades e as especificidades da população negra, tá? Quando, então, nós começamos a trazer todas essas necessidades da periferia, das comunidades invisibilizadas, né, que eu costumo dizer que são os invisíveis viáveis, nós, então, nos deparamos com pessoas, mulheres principalmente, que saíam da PERG, ou que saíam de final de semana, ou que, então, por N motivos, estavam suprindo suas famílias, que a maioria são mães solteiras, né, e faltava o básico para sua subsistência. O que depois virou lei, que seria ter absorvente, roupa íntima, se precisasse internar, ter pelo menos uma toalha, um sabonete, por incrível que pareça, não tinham. Tá conseguindo escutar? Sim, sim, o básico, né, ter o básico, o mínimo necessário. O mínimo necessário. Então, nós nos organizamos e começamos a dar, então, esse cuidado maior, né, vislumbrar esse cuidado maior com essa população, que era tão carente. Inclusive, até a Maria Clara, que hoje de manhã deu um oi, nós cuidávamos e acompanhávamos as gestantes durante o período gestacional, e no momento do parto, nós acompanhávamos lá no hospital, se precisasse de roupas para bebê. Se a pessoa fazia uso abusivo de psicoativos, nós orientávamos no tratamento no CAPS durante a gravidez. Também, se fosse necessário, nós conversávamos com as famílias e tentávamos orientar para que essas pessoas, então, se organizassem no sentido de deixar o bebê
com um familiar como tutor, ao invés de depois, quando a criança nascer, ela já ser recolhida direto para um abrigo. Então, esse coletivo, ele é muito importante, agora está num formato mais reduzido, porque a Maria Clara, que é uma das pessoas extremamente atuantes, ela está afastada por doença, né? E nós compilamos as ações junto com a Rede Afro. Muitas das nossas assistidas, elas tiveram uma melhoria no padrão de vida, e isso fez com que também, entre as orientações que nós conseguimos, então, fazer e ter esses acompanhamentos, o autocuidado melhorou, a procura à unidade básica de saúde também melhorou, e isso fez com que nós pulássemos uma nova etapa nessa questão do atendimento. E é isso, assim, é algo muito gostoso de se trabalhar e de se fazer. E os resultados, eles vão para muito além daquele cuidado especificamente com a mulher, mas acaba envolvendo a família, a qualidade de vida, né, e a melhoria na comunidade em geral. Porque imagina quantas crianças deixaram de ir para abrigos, quantas mulheres reduziram o uso abusivo de psicoativos, e quantos casos também de doenças sexualmente transmissíveis, quantos casos de outros tipos de adoecimento por um cuidado que não havia sido feito anteriormente, acabaram, então, sendo reduzidos. É assim, Helena, então, o que eu começo a entender, né, que esse é um trabalho, tudo bem que julho seja o mês de homenagem, né, da gente poder falar, e que tem que falar mais, mas isso é um trabalho de ano todo, né, todo ano é isto, né, é todo momento. E naquele vídeo eu ainda comento, nós somos mulheres do ano todo. Eu ainda coloquei né, porque é nesse formato, nós somos mulheres do ano todo, mas julho é um mês especificamente para nós vislumbrarmos todas as nossas reflexões, enfim, dar um destaque maior ao que é nosso. Eu queria ouvir, Jurema. Estou ouvindo aqui. Oi? Pode falar. Como é que é a tua experiência? Porque, assim, a Eliane vem a Eliane está diretamente ligada ao movimento de saúde, né, à saúde pública, às mulheres, ao negro, né, é presidente da Unegro, nem sei, acho que já está na segunda gestão, eu acho. Né? E aí como é que tu participasse de sindicato, foi professora, né? Que tu pudesse nos trazer um pouco como é que é a inserção da mulher negra no sindicato, como é que foi essa construção? Porque tu também tivesse que cavocar um espaço. Mulher, já é difícil, negra, e numa outra época ainda. Uhum. Exato. Quer dizer, a Helena tem 46 anos, foi iniciada com 5 anos, eu tenho 86 anos. E realmente era muito mais difícil, né? Mesmo. Mas como a gente precisava, assim, por exemplo, claro que a maior parte da população negra teve uma infância difícil, não foi diferente. Mas eu vou pular essa parte, que isso é igual para quase todas nós. Quer dizer, eu como professora, eu dei aula no município e dei aula no Pedro II também, por onde eu me aposentei. O número de crianças negras estudantes era muito pouco. Eu percebi do município, aqui no Rio de Janeiro, que quanto mais a gente ia para a periferia, mais havia crianças negras e menos professores nas escolas. Então, esse abismo entre o conhecimento, entre o aprendizado na escola, de crianças onde a maioria realmente é negra e mora na periferia,
nos subúrbios mais distantes, é muito grande do que as crianças que estudavam na escola, por exemplo, na Zona Norte, tipo Tijuca, Grajaú, e na Zona Sul, menos ainda, porque poucas crianças negras moravam na Zona Sul, a não ser que morassem com as suas mães, que trabalhavam em casa de família. O que eu vejo nesse tempo todo, claro que nós evoluímos, mas nós estamos ainda assim como que engatinhando na inserção dessa criança que vai se transformar num homem, numa mulher, nesta sociedade que nós queremos que seja igualitária, que não é. Quando a Eliane falou sobre nos clubes, né, que os jogadores jogavam, mas não entravam nos clubes, isso realmente acontece, acho, de norte a sul do país. Em São Paulo foi criado o Clube Aristocrata, onde só negros poderiam ser sócios, mas negro que tinha uma condição social muito boa, porque para manter um clube daquele, com aqueles bailes, tinha que se ter dinheiro, e a maior parte da população não tinha. Aqui no Rio foi criado o Renascença Clube, também de resistência negra. Foi no Renascença Clube que nós tivemos a primeira mulher que foi Miss Brasil negra, Vera, acho que era Vera Lúcia o nome dela, né? Foi assim um estouro, foi assim uma coisa assim extraordinária, ver aquela mulher negra muito bonita desfilando no Miss Brasil, e ela foi para Miss Universo, se não me engano. Então, na verdade, nós estamos sempre cavando, indo atrás do que os brancos criam e que a gente precisa criar para se manter. Eu tenho a impressão que nós não conseguimos, quer dizer, eles fazem, como a pauta, o nome moderno é isso, eles fazem a pauta e nós temos que seguir aquilo que eles fazem. Porque nós não temos condições nem físicas nem financeiras para tudo isso. Teve um momento em que, por exemplo, falando de futebol, eu acho que foi hoje de manhã no DCM, foi no DCM, e estava um comentário que crianças, quer dizer, jogadores muito jovens, eles são vendidos para clubes no exterior, né? Então, eles não se criam no Brasil. E foi ontem, foi Jeremi estava dizendo o seguinte, que houve, eu não ouvi o nome do jovem jogador, que ele foi vendido para um time na Europa sem nunca ter jogado uma partida no Brasil. Recentemente, por um acaso, naquela conversa com o Bial, como é o nome dele? O rapaz que era do Palmeiras, 17 anos, novinho, já tinha sido vendido para um clube no qualquer coisa esse nome dele, para um time europeu. Então, eles não se fixam no Brasil para criar, vamos dizer assim, uma força de futebol para que outras crianças o tenham como exemplo. E nesse mesmo live de manhã, estava dizendo que as crianças hoje preferem usar camisa de times estrangeiros do que do time do Brasil, porque os jogadores do Brasil vão todos para fora, e quando eles estão mais velhos, eles voltam, mas já não voltam com aquele vigor que eles tinham quando já eram jovens. Eu me lembro que ela também falou que o futebol deveria ser matéria da educação física, de direito, principalmente de direito, e outras áreas, mas não é. O futebol deixou de ser aquela atração para as crianças pobres, né, de jogar futebol por jogar. Ele agora joga para ganhar dinheiro, tem que se ganhar dinheiro, tem que se viver, né? Mas não se tem aquele amor à camisa do time dele. A gente tem aqui no Rio o exemplo, né? O Romário, o Roberto Dinamite, que eram realmente jogadores do futebol do Vasco. Nós temos o Zico no Flamengo, que não ficavam mudando de time em time, sendo vendidos e comprados sem ter aquele orgulho de ter aquela camisa sempre. Eles beijam a camisa a cada ano que passa, né? Quando abre
a temporada de venda e compra, eles já vão beijar a camisa do outro time para ele onde vai. E acho que foi no jogo de ontem, Eliane, que eu vi assim, que eu estava trabalhando e um jogador ele fez o gol, mas ele não comemorou em respeito ao time que ele tinha sido anteriormente. Acho que foi no jogo do Inter, não sei se foi no jogo do Inter. Então, eu vejo assim, o futebol, já que você está falando em futebol, dessa nossa falha de não termos um vínculo, uma raiz no futebol brasileiro. Estamos longe disso. E uma outra coisa que foi falada aqui também, sobre as ações de jovens no interior, no interior das cidades. Eu acho que isso começa também com as eleições. Nós deveríamos, eu não tenho a fórmula, não sei como, né, participar um pouco mais das eleições. Eu me lembro que no 2018 eu saía com uma lista, eu choroquei assim umas 20 ou 30 folhas, das mulheres negras que estavam se candidatando a deputada estadual e federal. Botei todas aquelas negras que eu conheci, mas na época eu botei também, eu me lembro que eu botei o Molon, botei a Jandira Fegali, que são pessoas que trabalhavam conosco, mas principalmente mulheres negras. Aqui no Rio até hoje, eu sei daqui e da lá, mas as mulheres negras não se apresentaram ainda para a vereança. E quando nós começarmos a trabalhar isso, no mês de agosto, os outros já estão cansados de estarem fazendo suas reuniões, né? E isso me preocupa muito aqui no Rio. Então, se a gente precisa realmente de fazer alguma coisa para uma mudança, tem que ser no município. E nós não estamos dando conta disso. Quando a Carla me falou como é que eu fui levada para esse mundo sindical, foi por conta do meu pai. Meu pai era padeiro, né? Ele era do Sindicato dos Padeiros, e ele, né, de poucas palavras, quer dizer, eu acho que aquilo foi vendo, não sei como que eu fui assimilando aquilo, e ele era comunista, e eu tinha uma raiva muito grande quando vinha o senhor, quando me lembro mais o nome, entregar o jornal do partido lá na minha casa. Aquilo me deixava assim irada, porque meu pai já tinha sido preso algumas vezes. E ele levar aquele jornal lá para casa era assim um tormento para mim. Até porque eu me lembro, minha mãe depois, minha mãe era costureira, era modista, depois ela passou a lavar roupa para fora. E um dia que meu pai voltou da prisão, minha mãe estava passando uma blusa de cambraia de linho, que eu nem sei se ainda existe esse tecido. E caiu, e ela chorando, caiu ali uma lágrima. Depois de muito tempo, tinha uma revista chamada Cigarra, nessa mesma condição, a empregada passando a roupa, engomando a blusa, e caiu uma lágrima e manchou a blusa de cambraia de linho da patroa. Aí eu pensei, Deus, será que manchou a blusa que minha mãe estava naquela época passando, né? Porque eu liguei uma coisa a outra. O meu temor grande, enorme, de meu pai não ser preso, me fez voltar no Carlos Lacerda. Minha mãe só falou isso. Você quer ver seu pai preso outra vez? Aí eu fiquei olhando, ela me mostrou a foto do Lacerda para que eu botasse no Lacerda. Quer dizer, eu fui jogada para a direita pela minha mãe com medo de meu pai ser preso uma outra vez. Quer dizer, nessa altura ele foi preso, torturado, né? Mas eu não queria meu pai preso outra vez. Então, essas coisas que depois, né, mais tarde, eu tive consciência disso, e eu trabalhava na Aliança Francesa, e uma colega indicou meu nome para fazer parte da diretoria do Simpro. E eu falei, claro que eu não vou, imagina, nunca tinha entrado no sindicato, nunca tinha sido nada, como é que eu vou fazer parte de uma diretoria de um sindicato? Aí, falando com meu pai, só falou isso. Quando alguém convida você para algum lugar, é porque você é a pessoa indicada para aquele lugar.
Se você diz não, vão encontrar alguém igual ou pior do que você, nunca melhor. Ele me falou isso, mais nada. Eu fiquei a noite inteira sem dormir, naquela época não havia nem celular, sem dormir, para responder a minha colega, hoje muito minha amiga, eu aprendi com ela semestre de estágio, para receber estagiários na Aliança, para telefonar para as 6 horas da manhã, para dizer que eu aceitava. Eu acho que naquela noite ninguém dormiu, porque em 5 minutos todo mundo já estava com a chapa fechada, esperando a minha resposta. E aí eu entrei no mundo sindical, fiquei 2 gestões, depois saí e comecei a militar também nessa época no movimento negro, no IPCN, no Renascença não, porque eu não tinha condições financeiras para ir para o Renascença Clube, né? E aí foi minha trajetória para a esquerda, né? Que até hoje eu estou tentando ver se caço um voto daqui, um voto daquela, para que o Rio saia desse lamaçal em que ele está hoje, né? E isso é mais ou menos a minha vida política, né? E a minha vida sindical, a minha vida no movimento negro, por exemplo, na Marcha das Mulheres Negras aqui no Rio. Foi numa dessas, antes da pandemia, né? Uma dessas marchas, que a gente estava na Avenida Atlântica, e que nós aqui de baixo chamávamos as mulheres negras que estavam na janela, que eram as empregadas domésticas que não podiam descer para fazer parte da Marcha das Mulheres Negras. Como elas iam descer? Quem ia fazer a comida das mulheres brancas? Então, nós sempre ficamos assim, à mercê do que essa elite branca faz para que a gente possa fazer alguma coisa. É muito triste mesmo. Na sexta-feira, eu chorei muito, porque aqueles 3 meninos angolanos que foram abordados, né, pela polícia, e o garoto branco, não. Alguém falou assim, claro, 3 jovens negros com um rapaz branco só pode ser assaltante. Tá no nosso assim, DNA ter medo de jovem negro na rua. É negro. Quer dizer, qualquer mãe, qualquer avó não consegue dormir enquanto não vê seu filho dentro de casa, porque ele é alvo da mira, do revólver, da pistola, do fuzil de um policial. Aí eu escrevi para um grupo que é o Cláudio Castro que é o culpado disso. Ele tem que ser punido. O comandante da polícia tem que ser exonerado. Que se aquele policial faz isso, é porque ele tem o aval do comandante dele. Né? E aquele rapaz, e realmente isso é como é que eu vou dizer, um capitão do mato. Esses policiais são. Mas eles obedecem aquilo. Gente, vou confessar uma coisa a vocês. Há muitos anos, quando eu estava na rua, quando a gente podia andar na rua assim, né? Eu via assim, um rapaz negro e dizia assim, ai meu Deus do céu, o que ele vai fazer comigo? Nos incutiram que aquele rapaz negro é um malfeitor. Um dia eu me perguntei, gente, eu tenho irmão negro. Será que fazem isso com meu irmão? Aí eu passei a passar assim por perto, e até de cumprimentar. Mas injetaram, assim como eu não posso, se eu tomar banho de água sanitária eu não vou ficar branca, injetaram na gente que o jovem negro é um jovem bandido. E para a gente tirar isso da nossa cabeça, e da cabeça do branco também, aquele deputado assassino, Éder Moura, ele se orgulha de ter matado muitos bandidos. Isso quer dizer, matado muito. Ele diz isso com orgulho. E ele não vai preso. Então, quer dizer, matar o jovem negro, reconhecimento facial do jovem negro é uma coisa assim, sabe, que dilacera cada uma de nós. E a gente fica vendo como fazer alguma coisa, de que maneira fazer alguma coisa. Então, acho que nós, mulheres, né, que sofremos, sabe Deus desde quando,
e como vamos sofrer ainda muito, 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 muito ainda, eu não sei como a gente precisa fazer para que haja uma conscientização não só nossa, e de mulheres brancas e homens brancos também, que todo mundo diz, o problema do racismo não é nosso, é do branco. Mas como fazer para que eles venham conosco e não nós irmos com eles para nos defender? Né? E quando a Ilana fala do Afro-Saúde, do atendimento às mulheres, né? Eu não sei se isso é feito junto com a clínica da família, com os postos de saúde, né? Para que a gente tenha, por exemplo, aqui eu moro na Tijuca, e o posto de saúde tem terças e quintas, ele tem fisioterapia, pilates, mas as pessoas não sabem disso. Eu sei porque meu irmão faz pilates toda quinta-feira lá, mas as pessoas não sabem disso, e não é divulgado. Quando eu comento alguma coisa, eu falo, mas isso existe? Existe sim, é só ir lá e fazer essa ginástica todo dia de manhã. É 1 hora por dia, quer dizer, começa às 8, termina não sei a que horas. Então, nós mesmos desconhecemos aquilo que há para nós e a gente também não divulga. Sabe aquele redemoinho que a gente não sabe? É o que eu estou fazendo agora, a gente não sabe, está ali dentro, não sabe como sair, as coisas vêm aflorando, aflorando. E quando a gente para, eu me pergunto, o que eu falei de tudo isso que possa, não digo melhorar, que possa, assim, alertar o caos em que nós estamos vivendo. Muito, demais. Porque se o caso daqueles 3 jovens africanos repercutiu, é porque eles eram filhos de embaixadores. Mas diariamente, jovem negro é assassinado. E eu me pergunto, os familiares desses jovens votam em quem? Vão votar em quem? Porque aqui no Rio nós tivemos agora o Cláudio Castro, que ele foi vice do Witzel, que era o da bala nas cabecinhas. Ele foi reeleito, depois sofreu impeachment, aí entrou o Cláudio Castro e continua na mesma história de matar jovem negro. Sabe? Então, é muito difícil. É muito difícil ser mulher negra nesse país, no Rio de Janeiro, no Brasil, em outros estados também que não ficam, né? Eu vejo o Renato Freitas, como ele sofre lá no Paraná, mas é muito difícil, é muito doloroso, cansa muito, né? E eu sei que as melhoras que vão acontecer, eu não vou ver. Eu estou querendo que essas melhoras aconteçam o mais rápido possível para eu ter o gostinho de ver. Eu sei que não vou ver. Mas fica muito difícil. Fica muito difícil quando você tem sobrinhos de direita e que acham que está tudo muito bom. Oi, Carla, desculpa, falei demais, me atropelei. Quando tu fala assim, que não vai ver, eu acho que a Eliane, para mim, é um exemplo, né? É uma mulher, assim como tu, são mulheres que se adiantaram à sua época, tá? São mulheres fortes, são mulheres que mudam o mundo pela fala, pelas coisas que fizeram, participar no sindicato, poder dar aula, ser professora. A Eliane, com essa questão, né, o negro e está lá na presidência, é uma mulher, tá? Porque também o machismo se instala em todas as instâncias possíveis, né? E a Eliane está lá na luta, é uma mulher, né, presidente da UNEGA, né? Então eu acho que isso já é uma mudança, tu teres participado de um sindicato, né, abrir esse espaço, isso tudo são mudanças lentas, porque a nossa cultura é lentíssima, o nosso desejo é muito maior do que a mudança cultural. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas dizem: "Ah, mas isso é uma questão cultural, que é da cultura, a gente tem que cuidar". Não,
o que é da cultura. Se a gente fosse ficar preso à cultura, estávamos na época das cavernas ainda lá, né, a cultura ela vai mudando, e a gente precisa fazer mudar. E isso que tu falasse do município, né, que as mudanças começam pelo município, com as mulheres se candidatando, né, as mulheres negras se candidatando, eu acho isso fundamental. Assim como a Eliane poder ser lá no extremo sul, em Rio Grande, a presidente da UNegro, né, eu acho que isso é um avanço enorme, né. Eu assim, é o que eu penso, sabe, eu acho que são, de grão em grão, aquela história de grão em grão, a galinha enche o papo, né. Mas, Carla, desculpa interromper você, eu não sei como é que está a Negro aqui no Rio. Eu tenho uma amiga que ela é não é Celeste não, que é o próprio nome dela, ela é da Negro aqui do Rio. Eu não sei como é, se vocês se reúnem sempre, porque eu acho assim fundamental se a gente pudesse entrar, fazer parte dos partidos políticos. Porque se a gente não fizer parte, por exemplo, dos partidos políticos, nós não vamos ter como indicar pessoas, apoiar pessoas, dizer não às propostas que o partido indica, dizer sim. Enfim, eu acho que seria assim, primordial mesmo estarmos inscritas, filiadas a partido político, para poder realmente fazer essa resistência de lá. Porque não é só, quer dizer, o problema do negro é problema de classe social, é problema político também, e se nós não estivermos ali, sabe, nós não, quer dizer, o fulano sai, eu vou dar um exemplo. Em 2018 foi o Sócio Cavalcante, o autor da lei do aborto. Ele nunca foi, eu acho, nem síndico do prédio onde ele morava. Ele saiu candidato a deputado federal com uma votação imensa. E ninguém, pelo menos que eu possa dizer, eu não conhecia, não é que eu tenha que conhecer todo mundo, mas eu acompanho mais ou menos, aposentado, a gente fica até em casa fazendo mais coisas, né? Ele é deputado federal e foi eleito. Como é um homem assim, um ilustre. O Witzel, eu me lembro no debate da governador, que o Romário, com o dedo em risco na cara do Witzel, assim, você veio fugido do Espírito Santo. Como chegou no Rio, foi eleito governador. Quer dizer, onde nós estarmos, que não impedimos que esse homem, no partido que ele estivesse, impedisse que ele fosse candidato. Ou apresentar um outro candidato também aqui. E nós temos no Rio isso, sabe? É uma perseguição a qualquer coisa que não seja de direita, né? É muito triste, é muito cruel. Demais. No Rio hoje é crueldade o que fazem conosco. É isso. Não sei se eu embolei demais, me atropelei. Eu me atropelei, tenho certeza. Mas é que é uma mulher muito potente, com muita experiência, e a gente acaba ficando envolvido com o teu atropelamento, que o seja. Né? Eliane, tu quer falar um pouquinho sobre o negro, sobre as mulheres não negro? Eu gostaria de mesclar os assuntos e falar principalmente de tudo que a dona Jurema, dos anseios da dona Jurema, tá? Sobre a minha percepção. Como foi comentado, a dona Jurema preparou todo um caminho junto com várias mulheres de todo o Brasil, então, com certeza, é uma das homenageadas desse nosso mês, né? Porque se hoje eu gosto de dizer, entre as lideranças, né? Porque eu estou em 3 lideranças, fundadora da Rede Afro, do Coletivo Janaína e presidente da UNegro, e, na verdade, assim, ó, não teve eleições a pedido do próprio pessoal, que pediu para já me manter
na presidência, mas como tudo, tem que preparar para outras pessoas passarem. Dona Jurema, o que eu posso lhe dizer, assim, ó, na percepção ainda de alguém que começa a se organizar a partir de 2016 e parte especificamente para os movimentos sociais estruturados e organizados, sai daquele movimento que é feito no âmbito familiar, que é feito dentro do seu bairro, da sua rua. Existe um plano que é justamente para nos desmobilizar. E isso faz parte do racismo estrutural. Como a senhora comentou, o racismo estrutural, ele envolve classe, ele envolve gênero, ele envolve todos esses atravessamentos que acabam sempre, por muitos momentos, nos fazendo pensar se realmente nós estamos na luta ou se nós estamos na resistência sem conseguir fazer tudo o que é necessário. Hoje pela manhã eu participei de uma outra live que ainda comentei a respeito disso. Não importa se para desestruturar esse racismo a gente ande de forma lenta ou nós possamos andar de forma rápida, mas o importante é nós não desistirmos da luta. A sua luta foi importante e ela me fortalece. Dentro dessa estrutura, tá, muitas vezes eu percebo, porque eu sou uma pessoa muito prática, que nós perdemos um tempo enorme pensando assim, mas fulano tinha que estar do meu lado, mas não está, como é que ele pode estar num partido de direita sem compreender? Acho que nós temos que primeiro entender onde nós estamos errando, que nós não estamos conseguindo proteger os nossos. Porque quando eu falo proteção, não é só na questão do sentido policial, mas da pessoa saber que ela vai poder abrir a boca, como era o caso do seu pai, que vai poder fazer algum tipo de manifestação e não vai sofrer nenhum dolo, não vai sofrer exatamente nada, que vai dar tudo super certo. E nós sabemos que nós, quando vamos para a luta, quando nós vamos para a resistência, nós não podemos, de forma alguma, garantir que nada vai acontecer conosco. Existe perseguição velada, existem várias situações que se acontecem, tanto no âmbito do trabalho, quanto, às vezes, na própria comunidade em que a gente vive. Aqui em Rio Grande não chegamos ainda, e tomara que nem consigamos chegar, no parâmetro que está o Rio de Janeiro, que as facções ainda, elas acabam colaborando com os partidos de direita, né, e tem as questões das milícias, mas existem várias situações que também nos oprimem, que também são violentas, que de alguma forma também acabam inibindo as nossas ações afirmativas e as possibilidades de avançar dentro da comunidade. Até a falta de recurso é um agravante no nosso caso, porque várias pessoas, muitas vezes, superpotências, têm que sair do movimento porque precisam trabalhar. Muitas vezes eu vejo no coletivo, no horário do ônibus, muitas pessoas que desenvolviam ações afirmativas, mas que tiveram que escolher entre comer, cuidar das suas famílias, ou continuar no movimento e não ganhar exatamente nada. Então, percebo que se faz necessário implementação de políticas públicas que incentivem a participação dos nossos, uma proteção maior entre nós mesmos, fomentar ainda mais o desenvolvimento de atividades, de formação antirracista, que nós possamos vislumbrar o que nos distancia de preto para preto, né? E sempre, isso é algo fundamental, é imprescindível, não permitir que nenhuma pessoa fale por nós. Eu, dentro de todos os locais onde eu costumo participar, inclusive, mesmo
dentro de grupos de movimento social, sempre deixo esse grande destaque, assim, ó, o meu lugar de fala é esse, e não importa se vocês acham que é certo ou é errado. Uma questão é nós resolvermos construções coletivas, e essas são definidas no grupo. Mas a minha forma de pensar e a minha vivência, só eu tenho, e ninguém vai me tirar. Em algum momento, percebi que existiam pessoas que, pelo menos nessa construção que existe aqui, local, talvez seja uma especificidade nossa, né? Quando, então, surge as academias e quando, então, se abrem as portas para que os nossos pudessem estudar e se aprimorar, teve uma gama de pessoas que tinham um grande potencial, que tinham uma grande luta, mas que, então, se calou, se sentiu, então, inibido por achar que quem tinha ido para a academia tinha mais conhecimento do que eles. Só que não. Pode-se a pessoa, sim, aprimorar, ter conhecimento, mas em áreas específicas. Agora, o que a gente passa, o que a gente sente, isso só nós podemos. E é isso que tem que ser preservado. O respeito pela ancestralidade de cada um, tanto que, assim, ó, sempre que uma pessoa que vem com uma bagagem tão linda como a senhora veio, eu jamais iria lhe interromper, porque a sua história é válida. E em outros momentos, em outros grupos que eu participei, que também escutei de pessoas que me antecederam, trouxeram esses relatos, que muitas vezes tiveram que se calar para proteger os seus, porque é, sim, também uma forma de refletir, é uma forma de resistir. Uma vida tem muita importância. E por que perder essa vida se a gente pode tentar lutar de outra forma? Então, às vezes também, dentro dessas reflexões, eu sempre me pergunto, eu não estou me perdendo na caminhada? Para aí, como é que é a luta? Eu vou lutar a ponto de perder a vida de um dos meus, ou eu vou lutar usando outras armas em que eu preserve a vida dos meus, mas eu não desista da luta? E eu vejo que esse é o grande caminho. E quando eu digo eu, é uma gama de pessoas que vem comigo, né? Nós tentamos preservar essas vidas, desenvolver ações que promovam atividades reflexivas, que as nossas dores elas jamais vão poder reproduzir, mas que é de suma importância que a luta antirracista seja feita por todos, todas e todos, e não só por nós. Negar que o racismo existe, negar que nós ainda temos essa dificuldade de reconhecer os nossos, é algo imprescindível. Quando eu fiz um vídeo, que eu vou pedir para outro momento a Carla, então, lhe passar, né, enquanto pré-candidata, eu também fiz essa reflexão, porque existe uma resistência dos nossos, mas nós sabemos que é algo estrutural. Nessa estrutura colonizadora, nessa estrutura opressora, já foi, então, criada uma dimensão de que aquele padrão, né, branco, misógino, né, é o padrão ideal para não assumir. Voltou meu sinal. Deu uma caidinha. Então, assim, ó, é um padrão que ficou definido. Estão conseguindo me escutar? Estão conseguindo? Sim, 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 tá. sim. Então, assim, ó, tá. Então, esse padrão, ele ficou definido que era o padrão ideal para nos representar. Só que é isso que nós precisamos desconstruir. Esse padrão não é o ideal para nos representar, porque esse padrão não passa trabalho, só vai para lá para defender os seus direitos. E é isso que a nossa comunidade, então, não consegue vislumbrar, né? Quais são os nossos direitos? Como nós podemos nos proteger? Acho que nesse momento e nesse mês é algo que nós temos, então, que pensar. Pensar de forma muito ampla, até porque nós, mulheres, costumamos ser a força dentro das nossas casas, né?
quando nós falamos em nós mulheres, nós falamos em toda a família. Travou um pouco. Nós falamos dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos filhos, quem está conosco, uma tripla jornada, acabamos nos descuidando, deixando... Eliane está travando um pouco. Está travando um pouco. Melhorou o sinal. Deixamos para lá, quando nós vamos, muitas vezes, numa unidade básica de saúde, e não temos um bom tratamento ali naquela primeira acolhida, ou quando nós vamos até num serviço social e a informação não é passada de forma correta. Porque o acesso à informação, o direito à dignidade, são questões que nós, enquanto povo preto, nos acostumamos, né? E isso é uma questão que o próprio racismo, então, constrói, a não ser bem tratados nesses serviços. Não só nesses serviços, mas, de forma geral, as nossas políticas públicas, elas acabam não sendo vislumbradas. Eu compreendo a sua preocupação, entendo que, dentro das especificidades da onde a senhora vive, já se instalou um caos, em que esse caos até trouxe vários casos de morte, inclusive de representações no meio político, como foi o caso da Marielle, mas se de forma incisiva, de forma direta, através das representações, fica num campo muito pesado de se... Então, que se pense, junto com as comunidades, de trabalhar em Tá, Eliane, informações antirracistas, informações de reflexão, informações que preservem as nossas vidas. Ela caiu. Caiu. Não, o Cassino não é fácil. Cassino e Rio Grande cai de vez em quando. Jurema, a gente já está indo para o final. Meu Deus, já? Nossa! Estamos indo para o final. Daí, se tu puder ir falando, assim, nos trazer um pouco, para a gente ir amarrando essa finaleira, né? Ó, voltou. Vou botar ela aqui para nós. Eliane, nós estamos indo para o final. E aí eu pedi para a Jurema poder... Tu quer terminar? E daí depois a Jurema? Como é que vocês duas querem fazer? Ele não pode terminar, ela estava falando, na verdade... na verdade, eu já estava encerrando a minha fala. O que eu estava falando é que, sobretudo, as nossas vidas importam. E se elas importam, a melhor forma de preservá-los é repensar as nossas estratégias, mas não desistir da luta. Era isso que eu só gostaria de complementar, dona Jurema. Obrigada. Na verdade, eu acho que eu não sou pessimista, mas, de vez em quando, eu tenho a impressão que eu passo essa ideia de ser pessimista. Pelo lugar onde eu vivo, que eu estou vendo, né? Mas é claro, evidente que nós avançamos um pouco, muito pouco, mas avançamos, né? Nós temos, assim, como liderar alguma coisa. Mas é preciso arrebanhar mais pessoas, que as pessoas acreditem mais em nós, né? Foi na eleição de 2018, acho, depois das eleições, eu conversando com o filho da minha diarista, aí eu falei assim, você votou em quem? Aí ele falou assim, eu votei no nome dele, Daciolo. Eu falei, mas por que você votou? Não sei. Aquilo me deixou angustiada, porque, né, eu não convivia muito com ele, mas convivia com a mãe dele. Então ele votou assim.
Quer dizer, olha quantos votos nós perdemos porque não conversamos com as pessoas, quer dizer, não jogamos problemas para as pessoas pensarem. Eu estou tentando fazer um trabalho ao contrário, né? Então, se as pessoas estão gostando, se está bom como ela está vivendo. Ah, tá bom? Ah, oi? Oi, oi? Não, ninguém interrompeu, tá tudo certo. Ah, eu vi. Então, para ver se as pessoas dizem assim, ah, não, isso aqui não está bom. Você, se não está bom, vamos experimentar um novo? Né? Como eu saio pouco de casa agora, né, por uma do diabetes, eu tive Covid, só posso andar assim de táxi, ando com mais dificuldade, mas aonde eu vou, quando eu posso puxar a conversa, não para o partido político, mas para a vida que as pessoas estão vivendo aqui, para ver se as pessoas acordam assim, realmente, nosso município não está bom. Mas nós temos pouco tempo. Temos o quê? Agosto, setembro, 3 meses para novas eleições. Depois ficamos 4 anos patinando. É difícil. Mas eu não quero, eu quero ser otimista sempre, né? Pode contar comigo sempre. Eu preciso ouvir pessoas como você, Eliane, para poder me revigorar, assim, ouvir, Eliane, foi muito bom ouvir, estou, sabe, fortalecida, que aí dá para a gente continuar bastante. É isso. Mas a Eliane tem uma energia maravilhosa, é uma pessoa com um astral e uma energia fantástica. Deixa eu dizer uma coisa, gente, eu coloquei aqui nos comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube, eu coloquei ali um link sobre a história da Universidade Federal Fluminense. Eu coloquei sobre um link para que leva um texto, um artigo sobre a Teresa de Benguela, tá? Eu coloquei ali, é só pegar por ali, porque tá, assim, traz bastante, assim, eu pesquisei bastante, foi o que eu achei mais inteirão, assim, mais completo, né, falando da história dela, exatamente as coisas que a Eliane trouxe no começo, né, 25 de julho é uma data importante, né, o quilombo foi invadido em 22 de julho, né, então é uma data importante por isso também, né. Ali diz que ela tem uma contradição com relação à morte dela, alguns falam que ela foi decapitada, outros outros que ela fugiu, então é uma história antes de 1800, a gente tem algumas coisas, né. De qualquer maneira, é a rainha negra do Pantanal e eu acho que a gente tem que conhecer essa história, porque foi uma mulher que instituiu o parlamentarismo no seu quilombo, né, que ela era rainha, né, então é muito legal, né, é uma história muito bonita, tem muito que aprender. Ô, Carla, Oi. o meu fisioterapeuta disse que eu não sabia que eu era ansiosa, né, que eu quero fazer exercício bastante para poder ficar logo boa. Então, quer dizer, o assunto era 25 de julho, eu introduzi assuntos que não tinha a ver e não, tinha a ver e não, mas eu acho que a ideia realmente da Eliane de falar sobre a Teresa, eu vou sugerir a colega que estão trabalhando ainda, que durante esse mês todo, fale sobre o 25 de julho. Né? Vou mandar até não sei se eu mandei para elas assistirem o, o, o vídeo, como é que chama? Como é que chama? Nosso encontro, né? E vou sugerir isso, né? E que a gente possa falar para as crianças, mostrar. Em 1987, no Encontro de Mulheres Negras, tem assim, Mulheres Negras do Brasil. Cada mês, uma mulher. Então, tu está pendurado lá na minha sala. Então, a gente nem, sabe, nem... Às vezes eu fico olhando, já eu preciso tirar esse quadro da parede e levar para outros lugares, e principalmente agora, no dia 20, no mês de julho. Obrigada pela ideia, e desculpa eu ter atropelado a live.
Imagina, a Célia coloca aqui que Valéria fez tudo para que aquilo não acontecesse. Ela fala aqui do inferno astral de 4 anos que nós tivemos. Tá? Então, assim, quero demais agradecer, por demais. Acho que a gente pode continuar conversando aí estou pensando que dia 25 não cai numa segunda, mas acho que foi dia 22 cai numa segunda. Eu estou pensando em dia 22 poder falar mais um pouco. Tá? O espaço está aberto. Eu gostaria só de... O espaço está aberto. É Rádio Papareia Comunitária. Pode que às vezes eu fico com medo de vocês não conseguirem me escutar, por isso que eu dou umas pausas ou repito as palavras. Dona Jurema, eu só gostaria de dizer para a senhora que a senhora não é pessimista. É que, como eu comentei, respeitando as especificidades da sua região, tá? A senhora tem mais do que 1000 motivos para questionar tudo o que acontece. Eu também tenho uma preocupação com a nossa região aqui, com a questão da alienação em relação a essas pautas tão importantes da nossa juventude. Existe parte da nossa juventude que tem um letramento político, que acompanha as ações, que sabe, então, por que tem seus direitos garantidos e os preserva. Mas existe uma maioria que não está nem se importando com o que está acontecendo e acha que simplesmente esse mundo nasceu dessa forma, que não houve uma luta para que isso acontecesse e não tem a noção que nós temos ameaças. Então, o nosso trabalho, eu não digo que é um retrocesso, mas que é apenas um cuidado especial, porque as tecnologias existem, mas as tecnologias sozinhas não trazem a nossa história, não vislumbram o que a valorização dos que estiveram antes de nós. Elas, com certeza, dão uma importância imprescindível para que a juventude esteja presente, para que se organize nos processos, mas não faz com que essa juventude valorize, reconheça a nossa história e tenha a questão da resistência dentro dela, de não permitir que o que é nosso, então, seja perdido. É a forma em que eu vejo que suas pautas são extremamente pertinentes com o momento, porque, como eu comentei, nós somos mulheres do ano todo, nós não somos mulheres apenas de julho, e todos esses atravessamentos acabam nos incomodando, nos adoece a nossa saúde mental, reduzem os nossos sonhos, né? Isso faz diminuir nossos níveis de serotonina, fazem com que muitas pessoas comecem a ter uso abusivo de psicoativos, enfim, tem uma série de doenças que podem, então, surgir a partir disso. A nossa sociedade, ela acaba também adoecendo. Então, o que a senhora fala sobre a minha óptica é totalmente coerente. Fique muito tranquila, porque foi um desabafo de algo que aconteceu numa proporção muito maior, mas que nós também corremos esse risco. Talvez seja até um grande alerta, né? O que nós podemos fazer? O que nós podemos, então, preparar para as nossas gerações? Tendo em vista que nós somos apenas uma sementinha, a senhora deixou lá sua semente e preparou esse mundo para que a nossa geração estivesse aqui. E como é que nós vamos preparar, então, essa semente para as nossas próximas gerações? Esse também é um dos nossos desafios. Além de resistir, manter viva essa chama antirracista. Acho que é isso. Muito obrigada, Eliane. Eu queria só lembrar rapidinho, me lembrei agora, nesse instante, o Dia do Professor, né? Foi criado por uma mulher negra, Antonieta de Barros. E ninguém sabe disso, né? E ela foi professora, criou, foi deputada, e toda vez que eu posso, que eu me lembro, eu falo da Antonieta de Barros.
que foi a mulher, que foi no governo João Goulart, que sancionou o dia 15 de outubro, dia do professor, graças a Antonieta de Barros. Olha, uma mulher esquecida, né, como tantas outras. Né? Gente, me Mas lembrei agora. esse mês vai ser bem. Oi? Não, e o meu genro, tu falou agora nela, e tu me lembrou que o meu genro me lembrou que o Rock também foi uma mulher negra, né? O Rock, quem iniciou também foi. Eu esqueci o nome dela. Não sei. O meu genro. Vou ter que. Na próxima do dia 25, 22, vou ter que falar. Ele fez questão de me mandar, meu genro daqui de São Paulo, e ele disse assim: não, mas o Rock também. Então, assim, tem muitas, o dia do professor, o Rock, né? Uhum. Eu acho que Uhum. Eu acho que nós podíamos usar como estratégia, pensando em tanto conhecimento, pelo menos colocar nos nossos faces ou na forma em que nós temos de comunicação, todo mês, uma lembrança relacionada a protagonistas negros, negras, né? Como a senhora comentou que tem a foto de tanta gente na parede, se a senhora tem acesso... Mandar para cá para ela poder ver isso, mandar fazer isso. Sim. Eu vou botar vocês duas em contato. Só que ela ficou que acordo pensando e durmo pensando. Então, enquanto vocês estavam falando, pensei dessa forma, assim, porque nós temos também o matemático que desenvolveu toda uma questão relacionada à matemática também, que é negro. Enfim, nós temos uma gama de protagonistas que ficam invisibilizados. Quem sabe, então, ficamos com essa tarefa de divulgar tudo que nós temos nesse sentido. Inclusive, né, quem descobriu o gene do Sarkovsky foi também uma biomédica. Temos que trazer pessoas da nossa atualidade. Fazer o seguinte. Também, talvez seja uma forma de despertar na nossa juventude esse conhecimento e compreender também o valor, né, dos nossos pretos e pretas que também compuseram a nossa história. Uhum. Uma proposta, então. A gente vai se organizar e dia 22 a gente volta, a gente vê como é que a gente faz. Talvez tenhamos que ter mais alguém que a gente possa trocar. A Jurema já tinha dado o nome de uma amiga. A gente pode fazer uma outra rodada falando das mulheres daí, das mulheres pretas, né? Que precisam ser valoradas, né? Eu acho que se vocês aceitarem minha proposta... Eu aceito. Já estou botando aqui na agenda. Porque aí tem que ver se a Eliane pode, mas eu acho que também, Eliane, tem uma coisa importante. A rádio comunitária do Cassino, a Rádio Paparê é uma rádio comunitária do Cassino. Eu acho que tem que começar a pensar em utilizar esse espaço também, que é comunitário, para voz, né, seja da O Negro, ou como vocês bem entenderem, tá? É um convite. E, aliás, como diz o Lauro, uma vez que tenha participado, já faz parte da comunidade. Só pegar. Só que nós vamos ter que terminar a live por agora, tá? Até a gente já deu uma passadinha, porque eu acho que é bom. Né? Quero agradecer profundamente vocês. Sim, para mim é uma honra estar com vocês. E a Eliane, há muito tempo eu já tinha tentado e ela não podia, agora deu certo. Eu acho que foi a Jurema que estava pronta para fazer as... Imagina. E nós nos conhecemos através da música, né, Carla? Através da música. Verdade. Com o sincopado. Isso daí. Existe uma expressão
Oi? As coisas são assim. Que o tempo africano, ele não é linear, ele é naquele mesmo, é ele como o DNA. Então, Carla, fica bem tranquila, porque não era naquele momento em que precisava. Tudo tem sua hora e tudo tem seu lugar. Exatamente. Essa conversa na presença da dona Jurema foi extremamente enriquecedora, foi necessária, e principalmente para reforçar algo que eu costumo dizer: nós somos mulheres transversais. Nós temos N pautas que nos atravessam, e nesse mês, por isso, então, que foi reforçado que é necessário o mês inteiro para falar de tudo um pouco. Então, a senhora foi uma pessoa que abrangeu todas essas preocupações que fazem parte da nossa realidade e que não poderiam ser deixadas para trás. Tá? Nada é por acaso. Obrigada. Uhum. Bom, meninas, muito obrigada. Eu vou botar uma musiquinha para a gente encerrar. Ficamos pré-agendadas para o dia 22. Certo. Tá? E vamos ver como é que a gente vai combinando, porque eu vou montar um grupinho aí. Tá Mas se eu ótimo. não puder, com certeza eu vou indicar outra pessoa que vai ter essa conversa. Uhum. Perfeito. Tá? E eu aproveito, gente, eu vou deixar aqui ao final a campanha da Rádio Web Papareia aqui, da Rádio Papareia, que é a Sem Lixo. Leva a sua sacolinha e volta trazendo o lixo da praia. Tá Então, aí. assim, muito obrigada. Muito obrigada. Eu tô de papo com a Elia de papo com eu.